Eu gosto que você fica falando, reagindo aos comunistas. Isso. É bom, precisa de gente pra rebater esses caras, porque eles falam muita abobrinha e se pagam de estão certos. É porque tem certas coisas que os comunistas introduziram ao discurso público brasileiro que eles estão certos mesmo. E foi numa dessas coisas onde você e os comunistas concordaram que eu conheci você, tá ligado? Nossa, eu concordando com comunista. Acontece às vezes, né? Que foi naquela questão dos Estados Unidos, lá onde o Holiday defendeu uma visão bem utópica. Sim. E eu achei interessante ser que você é uma pessoa que você é católico, Sou certo? católico. De direita, digamos assim, né? Sim. Se serve alguma coisa essa nomenclatura hoje em dia, mas a gente poderia colocar ali. E você não tem essa visão dos Estados Unidos. Nisso eu achei interessante. Porque a maioria da galera de direita, os católicos, eles normalmente passam um pano para os Estados Unidos. Eu falei, pô, esse cara aí é interessante. Ele tem uma visão que não é ingênua da história. Eu vou conversar com ele. E você tem livros sobre os Estados Unidos também, né? Tem um livro, só que não está impresso. Está em formato PDF, está em Kindle, quer dizer. Mas tá em processo de revisão e vai virar formato físico. Foda demais esses outros aqui é de Segunda Guerra Mundial. Aí para você. Independência do Brasil. Legal. Impérios coloniais. Também escrevi um contra a televisão. Aí tem um dos Estados Unidos que vai virar também em formato impresso. Massa E demais. tem um de contos do interior, que minha família é do interior de São Paulo, então eu acabei escrevendo umas coisinhas do interior. Entendi. Pô, é livro pra caramba, hein, cara? São uns livros grandes e de tópicos que parecem complexos. O que é? Esse aqui é só Esse é sobre a Segunda Guerra Mundial. Esse eu vou lançar mês que vem, ó. Você tá recebendo em primeira mão. Caralho, valeu. Nem o Matheus tem lá, aí, ó. Tô dando primeiro pro Monarca. Obrigado, fico honrado. Depois quero que você assine pra mim. Mas o que conta o livro? Ele conta a história a história é uma visão ampla da Segunda Guerra, mas muito focada em algumas partes, né, no sofrimento da população. E conforme você falou, eu não fico colocando panos quentes na atuação nos Estados Unidos, por exemplo, na Segunda Guerra. Interessante. E dos aliados. Por exemplo, essa foto aí que tá, é a foto de Dresden, como Dresden ficou depois do bombardeio criminoso feito pelos aliados, pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. Os caras literalmente destruíram a cidade. Tudo, não tem um prédio aqui que esteja... E essa estátua aí, que fica no alto da prefeitura de Dresden, ela chama A Bondade. Olha que contradição. Caraca, e ela sobreviveu a todo o negócio. Então talvez a bondade ainda tenha. Totalmente destruída, foi um bombardeio criminoso, né, feito pelos aliados. Então eu não poupo... todo mundo que errou tá aí. Pode crer. Mesmo. Critico o Churchill. Então tá aí. Então, é vendido para nós uma imagem de que os aliados estavam lutando contra o mal puro representado pelo Hitler e que eles eram o bem supremo responsáveis por salvar a humanidade de um futuro distópico horrendo, onde, sei lá, boa parte da população é morta por motivos étnicos e o mundo vira uma outra coisa, né? Essa é a visão que a gente é vendida para nós. Mas como você está colocando aqui, as táticas de guerra que os aliados usaram eram, às vezes, tão perversas quanto a dos próprios... Então, vamos deixar claro, o nazismo, claro, um regime criminoso, assassino, teve o holocausto judaico, sem dúvida nenhuma, eles fizeram genocídios, foi uma coisa assim abjeta. Mas também os soviéticos, durante a guerra, que eram aliados dos Estados Unidos, fizeram também um monte de abusos, crimes que estão relatados aí. E os Estados Unidos, numa proporção bem menor, claro, que fique claro, também teve os abusos, tanto na Europa como no Oriente, né? A gente não pode esquecer que eles jogaram bomba atômica em Hiroshima. E Nagasaki, duas lugares. E esses dois bombardeios escondem o bombardeio em Tóquio, que matou tanta gente ou mais que Hiroshima, né? Pode crer. Teve o bombardeio convencional em Tóquio, algumas estimativas dão de 100 mil mortos, né? Caralho, então, entendi. E esse bombardeio em Dresden, que ninguém sabe, os números variam desde 30 mil até 100 mil, ou mais de 100 mil, também foi criminoso, foi no final da guerra e era uma cidade que estava recebendo refugiados. Caralho! Se fosse uma guerra, se tivesse um julgamento justo, eles teriam sido condenados por crime de guerra nesse bombardeio de Dresden. Só que eles venceram a guerra, eles venceram, a história é contada pelos vencedores. Montaram um tribunal na qual só estava uma versão da história só.
E os alemães, gente que não era nazista, nem todo alemão era nazista, sofreram brutalmente na mão do Exército Vermelho, cometeram um monte de abuso, né? Principalmente no tortura, massacres, abuso contra mulheres e tudo, que ficaram esquecidos porque eles venceram a guerra, né? Então essa é uma versão que eu coloco no livro, todos esses crimes, para deixar as pessoas com uma visão ampla, né? Então eu não fico assim elogiando o Churchill, elogiando os Estados Unidos só porque eles ganharam a guerra. Queria que eles tivessem vencido, claro, né? Porque o regime nazista é uma coisa completamente desumana e cruel, mas também ficar passando pano, conforme você falou, para eles só porque eles venceram, também não, eles cometeram um monte de abuso. E depois levaram o que na Europa? Aceitaram tudo que o Stalin colocou na mesa e deixaram o Stalin ocupar metade da Europa, que é a Europa Oriental. Aceitaram a separação da Alemanha em duas, Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, né? Ou aceitaram ou promoveram, né? Então, aceitaram. O Churchill tem um encontro com o Stalin vergonhoso, que ele faz o chamado acordo das porcentagens. Ele escreve o nome dos países e diz 50% para você, 50% para mim. Como você sabe, aquelas crianças que falam, esse doce é teu, esse é meu, esse é teu, esse é teu. Ele fez isso com o Stalin. Pode crer, decidindo os decidir territórios os territórios dos outros. de uma forma arbitrária. Pode crer. Quer dizer, então são coisas assim que a gente tem que falar, temos que dar notícia a isso, que as pessoas esquecem, né? Então não tem mocinho e vilão numa guerra mundial, né? Não tem. Tem as pessoas que estão do lado, pode ter um lado claramente certo, um lado menos errado, por assim dizer, e tem os heróis das guerras, que tanto teve soldado alemão que não abusou de ninguém, teve soldado soviético que não abusou de ninguém, teve soldado americano, inglês que não abusou de ninguém. Toda a história que a gente sabe, toda a guerra, a gente sabe que tem muito abuso, a guerra da Ucrânia e da Rússia, tem abuso dos dois lados, com certeza, e também tem gente que não abusa. Isso a gente sabe. Que é da natureza humana, né? Abusar em situações difíceis, também ter os momentos de heroísmo, tanto do lado alemão, né? Como dos outros, né? Então tem figuras alemãs incríveis, né? Como o piloto Stuka, que é um gigante aí, outras figuras, né? E que são esquecidas só porque era da Alemanha, então esse esquece. E teve outros dos Estados Unidos que fizeram crimes e são tidos como heróis, né? Pode crer. A política é meio cruel nesse sentido, né?